galerinha? Então, nós vamos agora para o novo conteúdo muito importante da matemática, que é a estatística, certo? Quando a gente fala em estatística, a gente lembra logo dos dados, né, do IBGE. A gente trabalha na estatística muito com os gráficos, com os tipos de gráficos, gráficos de barra, de coluna, de linha, de setores, todos esses tipos de gráfico a gente vai ver. E o que seria a estatística, tá? A estatística, então aqui, ó, a professora colocou aqui, para vocês que também está lá na Portabilis, tá? A estatística é bastante utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar pesquisas, colher dados e processá-los, analisar informações, apresentar situações através de gráficos de fácil compreensão. Os meios de comunicação, ao utilizarem gráficos, deixam a leitura mais agradável. Bom, então, o que acontece? Ela é usada, né, muito em jornais, revistas, na televisão, para explicar, principalmente quando a gente tem a época das eleições, a gente sabe que vai aparecer as pesquisas. E quando que uma pesquisa ela é confiável? Uma pesquisa ela é confiável quando eu tenho uma amostra, tá? Eu tenho uma amostra diversificada, porque assim, ó, não adianta eu fazer uma pesquisa em um bairro. Por exemplo, estamos fazendo uma pesquisa sobre a eleição municipal no município de Sara, e eu pegar, né, e fazer uma pesquisa somente no bairro 1º de Maio. Isso não é uma pesquisa válida, porque eu tenho que pegar uma porcentagem de cada bairro do município de Sara. Aí sim seria uma amostra da população, né, de cada bairro, e isso seria uma pesquisa válida. Ou não adiantaria, por exemplo, fazer uma pesquisa somente no bairro, somente no centro. Eu vou fazer uma pesquisa somente no centro, nos bairros, passar nas casas dos centros, do centro, né, e perguntar qual seria o voto deles, em que candidato A, candidato B, candidato C, que ia ter essa votação. Então, não é dessa maneira que acontece. Tem que ter uma amostra para a gente poder fazer uma pesquisa e essa pesquisa ela se tornar válida, certo? Então, a estatística vem aqui, ó, uma das profissões do futuro. No mundo com abundância de dados, o desafio será conseguir interpretá-los. Porque eu tenho um gráfico, né? E eu tenho que saber ler o gráfico. Entender o gráfico. O que esse gráfico está dizendo para mim, tá? Pessoas que sabem transformar uma montanha de dados em informações relevantes passam a valer ouro. A data science ou ciência de dados é a arte de trabalhar o amontoado de dados. Com isso surge o cientista de dados. E essa profissão não seria nada sem as boas e antigas técnicas da estatística. O estatístico do futuro não deve apenas realizar cálculos e análise dos dados, coisas que softwares irão assumir por completo. É preciso que ele aumente a sua capacidade de resolver problemas da vida real, né? O que acontece? Porque hoje você faz uma pesquisa, coloca os dados, pode ser no Excel, que é um programa, né, que tem em todos os computadores no pacote Office, e ali mesmo a gente pode pedir para, montando a tabela, a gente pode pedir que tipo de gráfico que a gente pode fazer. Em outra aula, a professora vai fazer uma demonstração dos tipos de gráfico, tá? Como que se faz um gráfico, de que maneira que a gente pode usar o Excel a nosso favor para fazer esse gráfico. Tudo isso a professora vai estar explicando para vocês. Então, ali, ó, que tipo de gráficos você observa nas imagens acima? Então, aqui, ó, nessas imagens eu tenho, por exemplo, aqui eu estou vendo um gráfico de barras, tá? Aqui eu estou vendo um gráfico de setores. Aqui eu não consegui identificar muito que tipo de gráfico. Aqui também é de setores, tá? Setores quer dizer o quê? São bolinhas, né? São círculos. E esses círculos, o que acontece? A gente faz os cálculos ali através dos graus e tudo mais, se eu for fazer esse gráfico. Porém,
o Excel ele já calcula tudo pra gente, somente colocando esses dados lá numa tabelinha no Excel. A gente pede pro Excel dar o comando para ele, né, pro programa do computador, fazer o gráfico e ele transforma o gráfico perfeitamente pra gente. Então a tecnologia ela veio para isso, para nos ajudar, né, nessa parte da pesquisa. Só que nós, como, né, alunos, professores, a gente tem que saber como que a gente vai interpretar esse gráfico. O que que esse gráfico quer dizer? Qual é a informação que esse gráfico nos traz, certo? Então aqui, ó, qual é a relação entre os gráficos e a profissão de estatístico? O que que acontece? O profissional de estatística, ele vai pegar os dados que ele colhe através de informações, tá? Através de uma pesquisa, e ele transforma esses dados primeiramente numa tabela e consequentemente num gráfico, tá? Não necessariamente precisa passar pela tabela, mas quando a gente usa um programa de computador, a gente pode usar sim uma tabelinha, né? Colocando as informações, e dessa tabelinha a gente transforma ela em gráfico para ficar mais fácil de a gente visualizar, tá? E 3, né? Pesquise o significado das expressões Big Data e Data Mining. Vamos pesquisar então aqui rapidinho, já que a professora está aqui, ó, computador aberto, né? Vamos fazer uma pesquisa rapidinho aqui, ó. Ó, o que que quer dizer, tá? Então, ó, vamos pegar aqui o que que é, tá? No Wikipedia aqui, né, que é uma enciclopédia livre, que é bem bom de a gente, ó. Big Data, megadados ou grandes dados em português. É a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Quando se faz uma pesquisa, por exemplo, do uso dos usuários do Facebook, usuários do Instagram, né, a quantidade, qual é o aplicativo que eles mais usam, o que eles mais gostam, né, de postar, stories, não sei o que. Então lá, isso são megadados, é o Big Data, desculpa, tá, que fala aqui, tá, grandes dados em português. Então, é a área que estuda como tratar, analisar e obter informações, ok? Então, o estatístico ele vai trabalhar com esses dados dependendo da pesquisa que ele fizer. Porque se for uma pesquisa, por exemplo, a nível de Santa Catarina, a nível, né, da região sul, região norte, já é uma megadados, né? São megadados que são pegos, né, de pessoas, informações sobre várias coisas, né? Hoje se pesquisa sobre, quando a gente faz uma prova do Enem, por exemplo, vocês vão se deparar com várias coisas, por exemplo, pega os dados lá de quantas TVs você tem na sua casa, quantos banheiros, quantos micro-ondas, tudo, tá? Vocês vão responder uma pergunta lá que quer saber tudo sobre a vida de vocês. Isso eu sei porque a gente faz as inscrições dos nossos alunos aqui do terceirão para o Enem, e eles acabam tendo que responder todas essas questões, né, essas perguntas. Daí vocês vão perguntar assim, professora, mas é uma invasão de privacidade. Na verdade, não é uma invasão de privacidade, porque os dados de uma pesquisa, eles não podem, no caso, dizer quem respondeu a pesquisa, tá? Eles podem citar, a pesquisa foi feita na escola Ângelo Zanelato, mas ela não pode ser dito quem é o aluno que respondeu daquela maneira, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Ó, o que nós vamos aprender agora, tá? Compreender e diferenciar as medidas de tendência central. O que é média aritmética? Você já tem uma ideia do que é. A ponderada, média aritmética ponderada, essa vocês ainda não têm noção, eu acredito. Moda e mediana, que é muito fácil, tá? Ler e interpretar gráficos e tabelas com a aplicação de conteúdos de medida de tendência central, relacionando-os com a dispersão de dados indicadas pela amplitude. Tudo isso a gente vai estudar. Determinar a frequência de dados coletados em uma pesquisa estatística.
Quantas vezes que aparece aquela determinada resposta numa pergunta. Identificar o gráfico adequado para a representação de um conjunto de dados e informações, que é aquele caso que eu falei, né? Se ficaria melhor essa informação num dado de barras, num dado de linhas, num gráfico de linha, num gráfico de setores. Aprender a planejar, executar e apresentar uma pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada. Então, tudo isso é o que nós aprenderemos agora, né, a partir de agora, no volume 2 ainda da apostila.